Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Eu recebo assim bastante mensagem de pessoas, muitas vezes desesperadas, falando assim: Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o meu peixe? Acho que meu peixe vai morrer, meu peixe está com isso, meu peixe está com aquilo, por favor me ajuda aí que eu estou desesperado. Na realidade, esse tipo de mensagem eu costumo receber bastante. Eu acho que meus amigos aí também que têm canais no YouTube ou que grupos de WhatsApp, Facebook, essas coisas, eles também recebem diariamente quilos dessas mensagens de pessoas enfrentando problemas na manutenção dos peixes deles. Então, o vídeo de hoje eu vou fazer especialmente porque eu também tive um problema com um peixe meu. Tá aqui a Bonnie deitadinha aqui do lado. Então, nesse hobby, não importa o nível de experiência das pessoas, não importa se é um aquarista 20 anos, se é uma pessoa que está começando agora há poucos meses, todos nós podemos ter peixes que de vez em quando ficam doentes, assim como eu posso ficar doente, que você pode ficar doente. Então eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui comigo, o que está acontecendo com meus peixes e qual é o tratamento principal, o que eu utilizo para tratar meus peixes quando os peixes estão doentes. Então assiste aí que esse vídeo está bem interessante. Uma coisa que eu acho que é fato nesse hobby é que a maioria das doenças, a maioria dos problemas que as pessoas têm normalmente é muito por erro das próprias pessoas. Muita gente que escreve para mim, eu recebo aí dezenas de mensagens sempre. Por que meu peixe está com isso? Por que meu peixe está aquilo? Meu peixe está assim, meu peixe está assado. E eu vejo que a maioria dessas pessoas mantém os peixes de maneira inadequada, em aquário que não tem o tamanho suficiente para manter esses peixes, com aquário principalmente não ciclado. A maioria das cagadas que eu vejo por aí é por aquário que não foi previamente ciclado, as pessoas não entendem muito sobre aquarismo, aí o peixe começa a apresentar um problema ou outro, e a pessoa escreve desesperada, mas não sabe como que está o nível de amônia do aquário, nível de nitrito, não está tratando o aquário para cloro, esse tipo de coisa com condicionador. Então, muitos dos problemas iniciais que amadores têm com aquarismo é justamente não saber montar um sistema adequado para criar esses peixes. Então, até para ajudar essas pessoas que estão com problema nos seus aquários, que o peixe está doente, que o peixe aconteceu isso, aconteceu aquilo, a primeira coisa que você tem que fazer é testar a qualidade da sua água. Vai numa loja de aquário, compra esses testes rápidos, vê se você está tendo pico de amônia, pico de nitrito, pico de alguma coisa que é tóxica para esses peixes. Às vezes também eu vejo que tem muita gente que é inexperiente, que mantém um aquário e que de vez em quando ele resolve limpar esse aquário, aí ele esvazia o aquário, coloca água sem tratar com condicionador, pega as mídias que está no filtro e começa a lavar isso na pia da cozinha e acaba matando todas aquelas bactérias que são essenciais para fazer todos os ciclos que existem aqui dentro do nosso aquário para manter esses peixes saudáveis. Então muitos desses problemas que a maioria das pessoas relatam foi causado por elas mesmo. Então se você está começando agora no aquarismo, presta atenção no que é básico desse hobby. Aprende sobre o ciclo do nitrogênio, aprende a ciclar seu aquário, tenha paciência para criar esse sistema e depois para introduzir os peixes lentamente. Só isso vai salvar você de muito encrenca no futuro. Acredita em mim, aprender a base desse hobby é essencial porque a gente está lidando com animais vivos e não é só uma peça de decoração aí na sua casa. Você tem que montar um sistema para que esses animais continuem crescendo e se desenvolvendo. Outro problema que acontece normalmente é que as pessoas não fazem quarentena de peixes novos. Quarentena agora é uma palavra que todo mundo conhece, né? Principalmente por essa pandemia danada que está acontecendo aí no mundo e todo mundo está falando de quarentena aí o tempo todo. Mas é importante saber que quando você traz peixes de fora e introduzem dentro do seu aquário, pode ser que esse peixe ele esteja contaminado com alguma coisa. E esse peixe pode acabar contaminando os peixes do seu aquário também. Então é muito melhor que você tenha um seu aquário principal e um outro tanque. Não precisa nem ser um outro aquário nem nada, mas um tanque mesmo de plástico. Coloca a água ali do próprio aquário, coloca um sistemazinho de filtragem com as mídias que já estão cicladas do seu próprio filtro. Faz um ambientezinho para deixar aquele peixe ali por algum tempo. Eu já fiz um vídeo sobre quarentena aí, bem detalhado, explicando para vocês tudo que é necessário para fazer quarentena de um peixe. Porque naquele tanque de quarentena, se o peixe tiver alguma coisa, isso vai se apresentar aí nas próximas semanas. E se você precisar tratar, você não vai precisar tratar toda a litragem do seu tanque principal e pode acabar matando as bactérias que tem aí dentro do sistema de filtragem no nosso aquário, que, como eu já mencionei antes, são super importantes para manter a qualidade de água para esses peixes. Existe uma porção de medicamentos diferentes que vocês vão encontrar aí no mercado. Muitos deles são específicos para alguma coisa e muitos deles são de uso bem genérico, que vai abranger aí vários tipos de doença, tanto bactéria como fungo, e aí vai.
Eu não costumo utilizar muitos desses medicamentos. Já utilizei, já precisei utilizar e existem ocasiões para você utilizar isso realmente. Mas normalmente, para a lida normal que eu tenho aqui na minha casa, para cuidar dos meus peixes, eu utilizo apenas um tipo de tratamento, que é o tratamento à base de sal. Eu gosto muito de recomendar o tratamento com sal, porque o sal ele é encontrado em praticamente todos os países do mundo. Então, às vezes eu posso estar aqui e recomendar um remédio que eu utilizo aqui, que é muito bom, e às vezes no países que vocês estão, vocês não vão encontrar o mesmo remédio, ou às vezes é difícil encontrar aquele princípio ativo, ou aquele princípio ativo daquele remédio é proibido em determinado país. E se tem uma coisa que todos os países utilizam e é encontrado facilmente em qualquer casa, em qualquer loja, é sal. Existem alguns tipos diferentes de sal e diferentes tratamentos que a gente pode utilizar com esses sais. Sal, por exemplo, ele é excelente para cicatrizar feridas que o peixe tem. Ele é excelente no combate a fungos, bactérias, parasitas externos, esse tipo de coisa. Então, o sal ele tem muitas funções diferentes e ele pode ser utilizado na maioria dos peixes de água doce. Lembrando que todos os peixes eles têm uma tolerância diferente para sal. Peixes, por exemplo, que não têm escamas, como são as coridoras, elas são mais sensíveis à utilização de sal. Então, não apenas diferentes espécies de peixes têm tolerâncias diferentes a certas quantidades de sal, como outros organismos que a gente mantém no nosso aquário, como caracóis, plantas, eles têm uma tolerância muito baixa para sal. Então, assim, não é um remédio que você pode utilizar em todo tipo de aquário, em todo tipo de sistema ou em todo tipo de peixe. Então, pesquisa sempre sobre o tipo de peixe que você tem, sobre os organismos que você mantém no seu aquário, para ver se o tratamento de sal ele pode ser indicado para aquele peixe. Eu não posso falar sobre tudo, porque existem aí centenas de espécies, milhares de espécies diferentes de organismos que a gente pode manter no nosso aquário. Então existem alguns tipos diferentes de sal. Eu tenho aqui Epsom sal, eu tenho aqui o sal em rocha, eu tenho aqui o sal de cozinha. Que tipo de sal eu posso utilizar no tratamento dos meus peixes? Todos esses sais eles têm características diferentes. Por exemplo, esse sal aqui, o sal em rocha, o cloreto de sódio, ele é excelente para tratar nossos peixes contra infecções. Muitas vezes a gente não sabe o que é. Aí eu fico confuso porque as pessoas falam: ah, Mário, meu peixe está com isso, meu peixe está com aquilo, o que será que meu peixe tem? E normalmente eu respondo aí nos comentários, seu peixe ele pode ter um monte de coisa. E o que é a grande verdade? Existem aí veterinários que são especializados em peixe, que muitas das coisas que eu vou falar aqui, provavelmente eles vão achar que é um monte de abobrinha, mas como eu não tenho acesso, e a maioria das pessoas não tem acesso a veterinários de peixe, a gente acaba tendo que tratar nosso peixe de uma maneira bem genérica. Muitas pessoas vão aí nessas lojas de aquário e perguntam lá para as pessoas: ah, que meu peixe está assim, meu peixe está assado, e normalmente essas pessoas da loja de aquário vai passar alguns remédios genéricos para vocês. Então tá aí, o cloreto de sódio, que é o sal em rocha, é o sal que a gente utiliza mais para tratar peixes que estão aí com infecção, com um problema qualquer. Existem outros tipos de sais que nós podemos utilizar. Muita gente me pergunta: Mário, posso utilizar sal de cozinha para tratar meu aquário? Então, assim, muitas pessoas que eu conheço já utilizaram sal de cozinha e não tiveram problema. Muito do sal de cozinha que a gente utiliza, ele é um agregado que às vezes vem com diferentes minerais e diferentes elementos. Por exemplo, o sal de cozinha às vezes contém iodo. Eu ouvi dizer que o iodo ele foi implementado, introduzido no nosso sal de cozinha para evitar muito problema na tireoide das pessoas, problemas de desenvolvimento de feto, problemas de gestantes, então acabou se tornando obrigatório a utilização de iodo em sal de cozinha. Qual o problema de iodo? O problema do iodo é que dependendo da concentração dele, às vezes não faz mal pra gente, que é um organismo grande, mas acaba fazendo mal para peixes, que são organismos muito pequenos. Também ele serve como um antiaglutinante, eu ouvi dizer, que é o que deixa o sal de cozinha da gente sempre soltinho, não fica aquele aglomerado, aquela massa compacta de sal. Então, pelo fato de eu ter lido artigos que dão informações diferentes e eu não ter certeza sobre o quão seguro é utilizar ou não sal de cozinha no seu aquário, eu prefiro que você utilize o sal básico, cloreto de sódio em rocha, sem nenhum aditivo, sem nenhum mineral extra. Às vezes vocês vão pegar o sal, vão ler lá na bula deles atrás e vai estar escrito que isso é cloreto de sódio puro. Então procura esses sais em rocha. Sal que a gente utiliza para aquário marinho, por exemplo. Eu tenho aqui sal, eu tenho um aquário de água doce, eu tenho aqui meu aquário marinho, eu tenho aqui sal para aquário marinho, posso usar esse sal de aquário marinho para tratar meus peixes de aquário de água doce? Eu também não recomendo que vocês utilizem esse sal marinho para tratar peixes de água doce.
Quando você compra esse sal marinho, na realidade ele é um aglomerado de diferentes minerais, de diferentes elementos que vão tornar esse sistema que você tem de água doce num sistema de água salgada. Então ele não é basicamente o cloreto de sódio, ele não é um sal puro. Ele tem vários minerais e vários elementos que eles podem alterar esse ambiente que vocês vão estar colocando ele. Então eu estou me focando aqui em sais, não nesses aglomerados de minerais e elementos que são utilizados para criar um sistema marinho. Então a gente deixou isso claro, né? Então outro sal que eu tenho sempre à mão é o sal Epsom. Na realidade, embora a gente chame o sal Epsom de sal, ele é o sulfato de magnésio, ele não é o cloreto de sódio. Então tá vendo? Cloreto de sódio, sal normal. Sulfato de magnésio, Epsom sal. O Epsom sal é muito interessante porque ele age como um relaxante muscular, um relaxante de nervos. Então é muito bom utilizar esse sal quando o peixe está, por exemplo, com problema na bexiga natatória, que ele não está nadando direito, que ele está com problema de flutuabilidade, ou quando o peixe está constipado, o peixe está inchado. Ajuda fêmeas, por exemplo, a liberar ovos. Se você tem peixes que a fêmea está muito grande, está para liberar ovos, mas ela não consegue liberar. Então é muito importante que a gente tenha esses dois tipos de sal. O sal Epsom, como eu já falei antes, como um relaxante muscular, para ajudar o peixe que está constipado, com problema de flutuabilidade, com hidropsia, utilize o sulfato de magnésio. Para peixes que estão com bactéria, fungo, infecção, alguma ferida, alguma coisa, utiliza o sal, o cloreto de sódio. Então como é que esse sal, como é que esse cloreto de sódio vai ajudar a tratar nossos peixes, vai se livrar de bactéria, vai se livrar de fungo, esse tipo de coisa? O sal, na realidade, imagina um pedaço de carne. Se você pegar um pedaço de carne e cobrir esse pedaço de carne com sal, o que vai acontecer? Essa carne vai começar a desidratar. Então é isso que acontece dentro do nosso aquário. É um processo chamado de osmose. Quando você coloca o sal na água, basicamente ela vai começar a desidratar os organismos que estão ali dentro. Porque existe essa diferença de concentração entre o meio interno do peixe e a água, que é o meio externo. Então é um processo natural que o organismo daquele animal vai tentar entrar em equilíbrio com a água que está cercando ele. Então ele começa a perder água. Então aquele organismo ele começa a desidratar. É isso que o sal faz. O que acontece é que quando a gente está tratando o nosso aquário com sal, existem organismos de diferentes tamanhos. Então imagina assim, se você pegar uma peça de carne, uma peça de bife bem grande e salgar ela, e você pegar um pedacinho de carne pequeno e salgar ele também, qual que vai se desidratar primeiro? O organismo grande, aquele pedação grande de bife, ou o pedaço pequeno de bife? Então, normalmente, se você tem um organismo menor, ele vai desidratar antes do organismo maior. Então é por isso que a gente utiliza essas concentrações de sal que eu vou passar para você agora. O sal na proporção correta vai matar apenas aqueles organismos menores e vai servir para o peixe apenas como um relaxante, vai estimular ele a produzir muco, bastante coisa. Então não é algo que vai ser nocivo para aquele peixe, mas é muito nocivo para esses organismos que são muito menores. Então, Mário, se o sal ele é bom para a manutenção do aquário, para a manutenção do peixe, não faz mal para esse peixe, eu posso manter o meu aquário sempre com uma certa quantidade de sal? E a resposta é não. Embora existam pessoas que falam, que têm opiniões diferentes sobre o assunto, eu sempre acho que se você deixar algo no seu aquário que ele é utilizado como tratamento, se você manter essa água sempre com sal, e você vai começar a selecionar aquela bactéria, aquele fungo, aquele patógeno que ele é um pouco mais resistente. Então você vai sempre deixar o aquário com uma quantidade um pouco menor de sal. Isso vai ajudar a selecionar aquele organismo que ele é mais resistente ao sal. E isso acontece muito, até com remédios. É por isso que a gente cria essas super bactérias, super vírus, super isso, super aquilo. Porque esses organismos começam a ficar habituados com aquela dosagem. Que você vai ter que fazer quando o peixe ele apresentar algum sinal de doença e você já estava utilizando um sal no seu aquário, significa que você vai ter que utilizar uma quantidade muito maior, que vai acabar sendo prejudicial para o peixe, ou você vai ter que acabar utilizando algum outro tipo de medicamento, esse tipo de coisa. Então, eu não acho que seja a coisa mais indicada você manter seu aquário sempre com sal, na ideia de prevenir que alguma coisa venha acontecer. Então deixa lá o peixe. Se você vê que alguma coisa está errada, que o peixe está apresentando um comportamento estranho, se você começou a perceber que a nadadeira dele está ruidinha aqui, que apareceu uma veinha vermelha que não estava lá, aí começa a tratar o aquário. Existem vários estágios de tratamento que eu vou mostrar para vocês com diferentes concentrações de sal, e a partir do desenvolvimento desse peixe, daquele problema que ele está tendo, você pode aumentar um pouco mais a dosagem daquele sal. Mas eu não recomendo que você tenha sal o tempo todo na água aí para prevenir que seus peixes venham a ter outra coisa. O que eu indico bastante para as pessoas é que quando elas trazem peixe novo para casa e deixam esses peixes de quarentena, é interessante que a gente utilize sal
para tratar esse peixe que está na quarentena. Isso vai também ajudar a relaxar esse peixe que está na quarentena, produção de muco, combater algumas bactérias, algumas coisas que esse peixe pode ter vindo. Então sal, sim, eu recomendo na utilização de quarentena sempre que você traz um peixe novo para casa. E qual que é a proporção de sal que a gente deve utilizar nos nossos aquários? Bom, eu vou apresentar de novo aqui para vocês o problema que eu tive com o meu peixe com a Bonnie. A primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que ela estava inchada, constipada, foi ver se esse peixe ele não estava, por exemplo, com ovos. Eu já tive problemas de peixe que às vezes estavam apresentando um problema de flutuabilidade, eu achava que era uma coisa, eu achava que era outra, e na realidade aquele peixe ele só estava pronto para desovar e estava cheio de ovos. Então eu peguei a Bonnie e fiz uma certa pressão próximo àquele ovo opositor dela, e eu percebi que o problema dela não era ovos. Então eu coloquei a Bonnie para fazer, primeiramente, um banho de sal Epsom, porque como ela estava inchada, como o problema aparentava ser uma constipação, ou mesmo o início de uma dropsy, o melhor tratamento, como eu já citei, é o sal Epsom. Então eu fiz um banho da Bonnie com sal Epsom. Nesse banho de sal Epsom eu utilizei a proporção de 1 colher de chá de sal para cada 4 litros de água. Então eu peguei aí um balde limpo, coloquei a água do próprio aquário que ela está dentro, peguei peguei o sal Epsom, coloquei num recipiente com um pouquinho de água morna para dissolver bem esse sal e coloquei nesse balde. Depois eu peguei meu peixe, coloquei nesse balde com essa solução de água e sal Epsom e deixei ele ali por 15 minutos. Então não pega simplesmente teu peixe, coloca naquele balde com aquela solução de água com sal e vai fazer alguma coisa e larga teu peixe lá e volta depois de 15 minutos. Tu colocou teu peixe nessa solução com sal, fica sempre de olho. Organismos diferentes vão agir e tolerar diferentes certas concentrações de algumas substâncias. Se você colocou esse peixe naquele balde, tem peixe que vai ficar ali de boa. Tem outros peixes que podem parecer muito estressado, você vê que o peixe ele não está bem. O que você faz é direto pegar o peixe e colocar ele de novo na água do seu aquário. Não espera para ver, não espera que alguma coisa ruim aconteça. Normalmente, essa é uma concentração de sal Epsom tranquila, para que você mantenha esse peixe lá por uns 15 minutos até 20 minutos. Depois que eu fiz esse tratamento, que eu estou fazendo todos os dias, eu tiro esse peixe e coloco para fazer esse banho de 15 minutos. Outra coisa é que eu coloquei o Epsom sal na água do tanque, porque esse Epsom sal ele também não vai fazer mal para o meu outro fenteio que está aí. Eu não tenho planta, não tenho nenhum outro organismo aí que esse sal vai prejudicar. Então, para colocar como tratamento constante no tanque até que esse peixe melhore, eu utilizo uma proporção de 1 colher de chá de Epsom sal para cada 15 litros de água. Então aí tem duas concentrações diferentes. Uma é 1 colher de chá para fazer banho, 1 colher de chá para cada 4 litros, e outra é 1 colher de chá para fazer um tratamento mais prolongado no tanque, que é 1 colher de chá para cada, que é essa daqui, ó. Colher de chá, colher pequenininha, essa daqui é a colher, essa daqui é para a gente dosar mais corretamente. Essa daqui também é 1 colher de chá para cada 15 litros de água. Comecei o tratamento, na realidade, 2 dias atrás. O peixe ainda parece que está bem, está respirando bem, mas tudo pode acontecer. Que eu estou tratando o peixe. Tem gente que fala, mas se você usar Luftal, mas se você usar aquele remédio, se você usar aquilo outro. Eu costumo utilizar para esse tratamento que acontece, para esse tipo de problema que esses peixes apresentam, apenas Epsom sal. Por quê? Porque eu já tive bons resultados utilizando o Epsom sal e eu já curei peixes com hidropsia por causa do Epsom sal. E lembra que a hidropsia ela pode ser causada por vários fatores diferentes e algumas delas são irremediáveis. Então existem muitos problemas aí que a gente vai querer tratar essa doença, aquela bactéria, aquilo outro. A gente utiliza um remédio, o peixe ele fica até verde com olho fluorescente de tanta coisa que a gente põe na água. E infelizmente ele acaba morrendo depois, não importa o que você venha fazer. E isso acontece, isso é uma coisa natural de organismos. E às vezes você tem um problema, você tem uma doença, você morrer. De uma morte súbita, uma morte inesperada, e é difícil a gente saber identificar exatamente o que aquele organismo tinha. Até porque, não sei se vocês provavelmente já foram aí em um hospital, no médico, e vocês chegaram lá e o médico falou, não, provavelmente você está aí com a virose. Então, se até pra gente, um médico dá às vezes um diagnóstico tão genérico assim, uma virose, a AIDS é um vírus, será que eu tô com a AIDS, alguma coisa assim? Então, uma virose, ela abrange bastante coisa, e normalmente médicos falam isso pra gente, então é difícil você saber, às vezes, o que aquele teu peixe tem na realidade, se
Se acontece com a gente e a gente não sabe o que é, imagina com os peixes. Bom, eu já falei para vocês como que eu utilizo o sal Epsom, agora eu vou falar para vocês como eu utilizo o cloreto de sódio, que é o sal normal. Para o sal normal, a gente pode fazer aquele banho, do mesmo jeito que a gente fez com o sal Epsom, mas às vezes é um problema de bactéria, de alguma coisa, a gente pode fazer o banho de sal na proporção de 1 colher de sopa, vou mostrar aqui para vocês, essa daqui é a colher de sopa, 1 colher de sopa para cada 4 litros de água. Normalmente coloco aí uns 8 litros no balde para colocar o peixe, então são 2 colheres de sopa para 8 litros de água para fazer um banho de cerca de 10, 15 minutos. E a recomendação é a mesma. Fica de olho no peixe, vê se o peixe está apresentando alguma coisa. Às vezes no primeiro banho que você está fazendo no peixe, deixa ele só por 5 minutos. Devolve ele para o aquário. No dia seguinte, se ele precisar de novo, faz um banho de sal, deixa por 10 minutos. E no máximo, deixa esse peixe nessa solução por uns 15 minutos. Se você for tratar todo o teu aquário, existem aí mais 2 tipos de tratamento que eu costumo recomendar. O primeiro, se seu peixe está lá apresentando algum tipo de infecção, alguma ferida, alguma coisa, você pode colocar 1 colher de sopa para cada 20 litros de água. Isso daí é só para aquilo, quando você percebeu que o seu peixe está acontecendo alguma coisa, ele está com infecção qualquer, primeiro tratamento, 1 colher de sopa de sal, cloreto de sódio, para cada 20 litros de água. E se você começou a perceber que o problema daquele peixe está evoluindo, ele está apresentando aí as nadadeiras ruídas, ele está apresentando um fungo, ele está apresentando umas feridas, umas coisas que você não está entendendo, aumenta a dosagem de 1 colher de sopa para 10 litros de água. Então, nessa proporção, você vai ajudar seu peixe a se curar de muita coisa, inclusive íctio. Problema para um monte de gente que se espalha muito rápido no nosso aquário, que é quando o peixe começa a apresentar aquele monte de pontinho no corpo, e o íctio ele se espalha muito rápido para todos os peixes. Então existem algumas fases nesse ciclo de desenvolvimento do íctio, que ele se solta do peixe em forma de cistos e depois ele eclode de novo. Então, quando ele eclode de novo, se essa água está com uma solução salina muito alta, essa salinidade na água vai matar também esses parasitas aí que são o Ictiophthirium multifilus, se eu não me engano. Então é isso aí, pessoal. É só uma visão assim bem genérica da utilização de sal. Lembra que quando você colocar o sal na água do seu aquário, e aquela água evaporar, a quantidade de sal vai se manter lá a mesma. O sal ele não vai evaporar junto com a água. Depois que você começou o tratamento daquele peixe, por quanto tempo você deve manter o sal naquela quantidade de água? E a sugestão que eu dou para vocês é que mantenha aquela água com aquela quantidade de sal que você já colocou até que o peixe se recupere e apresente melhoras, ou infelizmente se o peixe morrer, acabar via morrer. Depois que isso acontece, quando você fizer as suas trocas parciais de água, você vai começar a eliminar aquele sal que está dentro daquele aquário. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês direitinho como é que eu faço o tratamento com os diferentes tipos de sal para os meus peixes. Lembrando que nada é 100% certo nesse hobby. Existem pessoas que possuem pontos de vista diferentes. Eu não quero que vocês venham aqui e ouçam eu falando essas quantidades de sal, por quantidade de litro, e achem que eu estou falando a coisa 100% mais correta. Eu fiz meus estudos, eu fiz as minhas pequenas pesquisas aqui, e eu utilizo essas quantidades, essas proporções que eu passei para vocês. No tratamento dos meus peixes eu nunca tive muitos problemas, e eu consegui tratar muitos dos meus peixes. Mas procurem outras opiniões, pesquisem, leiam. É muito bom a gente estar aprendendo sempre sobre esse hobby, e a gente comparar as diferentes opiniões que existem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Nem aquele cara faz aquele chefe lá. Então, o cloreto de sódio.